Se você clicou neste vídeo para descobrir como uma simples bebida noturna pode restaurar naturalmente o seu desempenho matinal, você está no lugar exato. Mas isso não é apenas sobre uma receita caseira. É sobre aquele momento silencioso e frustrante, às 6 da manhã, quando você percebe que o seu corpo já não responde mais à sua mente. Eu sou a doutora Celeste Rowan e seja bem-vindo ao Forte e Jovem com Celeste Rowan. A verdade é que o seu equipamento não está quebrado e o problema não é simplesmente a sua idade. É uma desconexão biológica específica que acontece enquanto você dorme. Você está pronto para parar de aceitar uma versão apagada da sua masculinidade? Deixe um sim nos comentários agora mesmo e junte-se a este movimento de homens que se recusam a assumir silenciosamente, inscrevendo-se no canal para que possamos reconstruir a sua biologia juntos. Na descrição e no comentário fixado abaixo, você pode baixar o meu protocolo natural de 7 dias para recuperar a resistência e a força masculina. Mas agora, você precisa entender o ritmo biológico exato que dita o seu vigor masculino. Cada uma das noites enquanto você dorme, o seu corpo tenta um reinício de sistema estrutural massivo e altamente coordenado. É um processo biológico projetado pela natureza para limpar os resíduos celulares, redefinir o seu sistema nervoso e inundar os seus caminhos internos com compostos de cura. Para um homem com mais de 60 anos, o auge desse reinício noturno deve acontecer precisamente entre as 3 e as 6 horas da manhã. É nesse momento que o seu sono, REM profundo, sinaliza ao seu cérebro para liberar uma onda massiva de testosterona e fatores circulatórios. Esse pico matinal tem um propósito médico muito específico. Ele foi projetado para abrir as suas rodovias vasculares, inundando o seu equipamento com sangue altamente oxigenado para reparar os tecidos delicados e manter as suas máquinas saudáveis, elásticas e jovens. Mas para milhões de homens com mais de 60 anos, esse reinício matinal vital parou completamente. Recentemente, sentei-me com um paciente na minha clínica, um homem chamado Robert. Ele tinha 64 anos, era um entusiasta do fitness ao longo de toda a vida, alguém que se orgulhava de comer bem e manter-se ativo. Mas quando ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa, ele não conseguia sequer me olhar nos olhos. Ele olhou para baixo, para as suas próprias mãos, com a voz caindo para um sussurro, e me contou sobre uma dor silenciosa e pesada que sutilmente se instalou sobre a sua vida nos últimos 2 anos. Ele descreveu a experiência agonizante de acordar às 6h30 de cada manhã com uma total apatia. Ele me disse que o sinal automático e sem esforço de vitalidade masculina que ele tinha como garantido por toda a vida havia desaparecido por completo. Ele não estava apenas lidando com um mau funcionamento físico, ele estava lidando com uma mudança profunda de base psicológica. Ele sentia uma profunda sensação de vergonha e um pânico de baixo nível, o que o fez começar a se afastar silenciosamente de sua esposa. Ele estava rejeitando a intimidade antes mesmo que ela pudesse pedir, simplesmente por causa de um medo aterrorizante do fracasso. Ele me disse: Doutora Celeste, sinto que o meu corpo está se aposentando sem a minha permissão e não sei como parar essa revolta. Se você está sentado aí assistindo a isso agora, sentindo essa mesma desconexão exata entre a sua mente e o seu corpo, eu quero que você respire fundo e calmamente. Olhe para mim, a sua máquina não está quebrada. Você não está simplesmente velho e você não tem que aceitar uma versão comprometida e apagada da sua masculinidade como o seu novo normal. O seu corpo não abandonou você. Ele está simplesmente operando sob uma restrição biológica severa que acontece silenciosamente abaixo da superfície enquanto você dorme. Para entender por que o seu equipamento está falhando com você pela manhã, temos que olhar para o vilão oculto do envelhecimento masculino.
a queda de circulação das 3 horas da manhã. O seu corpo é como um carro esportivo hidráulico incrivelmente complexo, mas à medida que os quilômetros se acumulam, a equipe de boxe interna começa a ficar cansada e desleixada. A pedra angular absoluta de todo o seu sistema circulatório é uma molécula minúscula e hiperdelicada chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é um mensageiro químico que diz às paredes dos músculos lisos dos seus vasos sanguíneos para relaxar, alargar e expandir para fora, para que o sangue possa realmente se mover. Sem ele, as suas artérias são como canos de pedra rígidos e congelados. Quando você tinha 25 anos, os seus vasos sanguíneos eram revestidos com uma camada saudável e vibrante de células chamada endotélio, que bombeava quantidades massivas de uma enzima chamada óxido nítrico síntase endotelial. Essa enzima mantinha os seus níveis de óxido nítrico nas alturas, especialmente durante os seus ciclos de sono, mas a ciência médica nos mostra que no momento em que um homem cruza o limiar dos 60 anos, a sua produção noturna natural de óxido nítrico cai em impressionantes 75%. Pense no que isso significa para o seu encanamento interno. Enquanto você dorme, o seu corpo transita naturalmente para um estado de alto cortisol e alta inflamação por volta das 3 horas da manhã. O cortisol é o seu hormônio do estresse e quando ele aumenta em um corpo que está privado de óxido nítrico, os seus vasos sanguíneos se contraem violentamente. Os canais vasculares microscópicos que alimentam a sua banana são tão minúsculos e delicados que quando ocorre essa queda das 3 horas da manhã, eles são completamente bloqueados. O tecido fica literalmente privado de sangue oxigenado por horas. Ao longo de meses e anos, essa privação noturna crônica faz com que o tecido muscular liso dentro do seu instrumento endureça e congele em um estado permanente de tensão. Esta é a razão exata pela qual o conhecimento comum e os hábitos saudáveis tradicionais falham com tantos homens. Robert estava fazendo tudo certo de acordo com os padrões tradicionais. Na verdade, ele estava praticando o que pensava ser um hábito de saúde altamente sofisticado. Todas as noites antes de dormir, ele tomava um suplemento de alta dosagem de zinco, magnésio e cálcio, seguido por um shake de proteína espesso para preservar a sua massa muscular. Ele achava que estava alimentando a sua recuperação. Mas aqui está o segredo médico perdido, que a maioria dos médicos nunca vai gastar tempo para explicar a você. Quando você inunda o seu trato digestivo envelhecido com altas doses de cálcio isolado e proteínas pesadas logo antes de a sua cabeça atingir o travesseiro, o seu corpo não consegue processá-los adequadamente em um estado de baixo óxido nítrico. Em vez de curar os seus músculos, essa sobrecarga de suplementos no final da noite aumenta a viscosidade do sangue, torna o seu sangue espesso e lento. Na verdade, acelera a microcalcificação dentro daqueles vasos pélvicos hiperdelicados e microscópicos enquanto você dorme. O seu hábito noturno saudável era o próprio vilão oculto que estava sufocando a sua resposta matinal. Quando esses canais microscópicos se bloqueiam, o seu músculo liso congela em um estado permanente de tensão. O desempenho requer a ativação rápida de um mensageiro químico secundário chamado monofosfato de guanosina cíclico, ou GMPC. Pense no GMPC como o interruptor automático absoluto para a tensão do músculo liso.
Quando o GMPC está alto, o músculo liso relaxa, os portões se abrem e o sangue entra rapidamente e fica preso exatamente onde deve, para criar uma resposta firme e confiável. Se o seu músculo liso não consegue relaxar porque está privado de oxigênio e sufocado pelo cortisol, nenhuma quantidade de força de vontade mental ou desejo pode ligar o seu equipamento novamente. É por isso que as pílulas azuis farmacêuticas populares não passam de um remendo temporário e perigoso. Essas pílulas não curam os seus vasos sanguíneos. Elas forçam artificialmente o GMPC a permanecer ativo por algumas horas voláteis enquanto colocam uma pressão massiva e não natural em todo o seu sistema cardiovascular e no seu coração. Elas não consertam a ferrugem subjacente em seu encanamento. Elas apenas forçam uma explosão de alta pressão através de tubos danificados. Você não precisa de um martelo químico que o deixe com dor de cabeça e o coração acelerado. Você precisa de um protocolo natural e preciso que funcione em harmonia com o ritmo da natureza e com o seu relógio biológico para reconstruir a sua circulação de base de dentro para fora. Agora mesmo, eu quero lhe fazer uma pergunta muito direta e honesta. Deixe um rápido sim nos comentários abaixo se você notou a sua resposta matinal mudando ou desaparecendo nos últimos anos. Ou se você já sentiu aquela profunda frustração de seu corpo simplesmente não responder à sua mente. Não tenha vergonha. Escreva, porque quando você vir os comentários inundando, você perceberá exatamente quantos outros bons homens estão lutando essa mesma batalha silenciosa e idêntica bem ao seu lado. Você não está sozinho nesta clínica. Para quebrar a armadilha do músculo liso permanentemente, devemos introduzir um protocolo caseiro específico e de baixa fricção, que você pode implementar 45 minutos antes de ir dormir esta noite. Este é um plano noturno de 4 onças altamente direcionado, projetado para esmagar o pico de cortisol das 3 horas da manhã, inundar os seus rins com os precursores exatos necessários para fabricar óxido nítrico e abrir a sua circulação periférica enquanto você está completamente inconsciente. Aqui está exatamente como você constrói esse tônico noturno, passo a passo. Primeiro, você precisa de uma base líquida precisa, exatamente 4 onças, cerca de 120 mililitros, de suco de cereja azeda 100% puro e sem açúcar. Não use misturas genéricas de suco de frutas ou qualquer coisa com açúcares adicionados. O suco de cereja azeda é uma potência clínica para homens que estão envelhecendo porque é repleto de compostos vegetais densos chamados antocianinas. Esses antioxidantes específicos foram comprovados cientificamente por reduzir agressivamente a inflamação sistêmica e atenuar o pico de cortisol da meia-noite. Ao manter o cortisol baixo às 3 horas da manhã, você evita a constrição por resposta de pânico dos seus vasos sanguíneos. Além disso, o suco de cereja azeda puro contém cofatores de ocorrência natural que apoiam o sono REM profundo, que é a fase exata do sono onde o seu relógio biológico desencadeia a produção natural de hormônios masculinos. Segundo, você vai misturar diretamente nesse suco de 3 a 5 gramas de pó puro de L-citrulina malato. É aqui que acontece a verdadeira restauração mecânica. Muitos homens tentam tomar suplementos padrão de L-arginina para aumentar o óxido nítrico, mas a arginina padrão é fortemente degradada pelo fígado e pelo trato digestivo antes mesmo de chegar à corrente sanguínea. É altamente ineficiente. A L-citrulina malato, no entanto, ignora completamente a destruição do fígado. Ela viaja com segurança através do seu sistema digestivo diretamente para os seus rins,
onde o seu corpo a converte sem esforço em L-arginina pura e altamente bioaquecível. Isso desencadeia um aumento contínuo, prolongado e de liberação prolongada de 8 horas de óxido nítrico que atinge o pico exatamente quando você mais precisa, no meio da noite, mantendo os seus caminhos vasculares bem abertos e forçando o músculo liso dentro do seu equipamento a relaxar completamente. Terceiro, você adicionará uma pitada orgânica minúscula de raiz de gengibre em pó à mistura. O gengibre contém gingeróis ativos, que atuam como um poderoso sistema de entrega termodinâmico natural. Ele estimula suavemente a circulação periférica, afina o fluxo sanguíneo noturno lento, sem efeitos colaterais farmacêuticos e garante que a L-citrulina e as antocianinas sejam empurradas para as extremidades mais distantes e microscópicas do seu assoalho pélvico. Você mistura esse tônico simples de 3 ingredientes e o bebe 45 minutos antes de dormir. Essa receita noturna exata é, na verdade, apenas o primeiro passo de um sistema muito maior e altamente coordenado que desenvolvi para os meus pacientes. Se você está pronto para parar de adivinhar e quer o roteiro completo, dia a dia, para restaurar totalmente a sua circulação de base, eliminar a gordura teimosa da barriga e recuperar o seu vigor juvenil sem pílulas sintéticas, eu quero que você clique no primeiro link na descrição ou no comentário fixado abaixo deste vídeo para baixar o meu abrangente protocolo natural de 7 dias para recuperar a resistência e a força masculina. É um plano simples e privado, projetado especificamente para a biologia única de homens com mais de 50 anos. Depois de começar a beber esse tônico noturno exato consistentemente, uma incrível mudança biológica começa a ocorrer em seu encanamento interno ao longo dos primeiros 14 a 21 dias. À medida que os seus vasos sanguíneos são continuamente protegidos contra a queda de cortisol da meia-noite, e à medida que são inundados com ondas curativas e consistentes de óxido nítrico noite após noite, o seu revestimento endotelial passa por um processo chamado microrremodelagem. A rigidez calcificada começa a se dissolver, as suas artérias recuperam a sua elasticidade natural e jovem. O tecido muscular liso dentro das câmaras esponjosas do seu equipamento, que esteve preso em um estrangulamento defensivo e sufocante por anos, finalmente relaxa e se expande. O retorno físico dessa remodelação vascular é inconfundível. Dentro de algumas semanas curtas, você acordará em uma manhã aleatória e sentirá um calor físico súbito, profundo e pesado lá embaixo. Você olhará para baixo e perceberá que a sua resposta matinal automática retornou, vibrante e inegável, antes mesmo de seus pés tocarem o chão do quarto. Foi exatamente isso que aconteceu com o meu paciente Robert. 3 semanas depois de começar este protocolo noturno preciso e limpar os vilões ocultos dos suplementos de sua rotina, ele ligou para a minha clínica. A sua voz já não parecia um sussurro, era vibrante, clara e cheia de energia. Ele não queria olhar para gráficos de laboratório ou discutir definições médicas. Ele queria me dizer que a sua vitalidade matinal havia retornado completamente, que a sua ansiedade na cama havia sumido por completo e que o seu relacionamento com a esposa estava totalmente revitalizado. Ele me disse: Doutora Celeste, sinto que finalmente tenho a minha identidade de volta. Esta jornada é sobre muito mais do que apenas uma reação física ou mecânica no quarto. Trata-se da sua liberdade psicológica. Quando o seu equipamento funciona naturalmente, de forma previsível e sem esforço, do jeito que a natureza planejou, aquela ansiedade de baixo nível que pairava sobre a sua vida como uma nuvem escura desaparece completamente.
Você para de se sentir como um impostor em sua própria pele. Você para de carregar aquela dor silenciosa da masculinidade que desaparece. A circulação noturna sustentada e saudável correlaciona-se diretamente com uma pressão arterial de repouso mais baixa, saúde cardiovascular superior e um equilíbrio saudável de energia diurna e sono profundo e restaurador. Isso muda completamente a sua postura, altera a maneira como você se olha no espelho, a maneira como olha para o seu parceiro e a maneira como se posiciona diante do mundo. Você começa a perceber que os seus melhores dias não ficaram para trás. Você está simplesmente entrando em um capítulo profundamente refinado e altamente poderoso da sua vida. Não deixe que a medicina moderna padrão convença você de que fazer 60 ou 70 anos significa entregar a sua vitalidade, a sua confiança ou o seu vigor a um frasco de prescrição cheio de efeitos colaterais. A sua máquina não está quebrada, ela apenas foi privada do combustível biológico adequado e digno. Você tem o conhecimento agora, você entende a ciência da armadilha do músculo liso e tem o protocolo caseiro pronto para começar. Tome uma atitude pela sua saúde agora mesmo. Clique no link abaixo na descrição ou nos comentários para garantir a sua cópia do protocolo natural de 7 dias para recuperar a resistência e a força masculina. Misture o seu primeiro tônico noturno hoje à noite. Proteja a sua circulação durante as horas da meia-noite. Conserte a sua máquina interna e vá recuperar o homem forte e jovem que você sempre deveria ser.